Começa agora, Abominável Podcast, com Dani Taranha e Rodrigo Ramos. Oi, gente, bem-vindos ao Abominável Podcast. Dani Taranha por aqui com Rodrigo Ramos. Olá, Rodrigo. Gravando diretamente do inferno, né? Porque aqui em São Paulo tá fazendo uns 98 graus na sombra. Tá combinando com o tema de hoje. É um negócio impressionante essa cidade. Bom, vocês sabem que o tema hoje é Hellraiser. Vamos dar uma... E a partir de agora vamos então destrinchar essa franquia maravilhosa que eu sei que é a preferida do Rodrigo. Lembrando vocês que assim que a gente entrar no assunto filme novo e for rolar algum spoiler, a gente avisa vocês aqui. Rodrigo, você que ama demais isso, começou com o quê? O que veio primeiro de Hellraiser? O ovo ou a galinha, né? O ovo ou a galinha, exato. O Hellraiser, né? Toda a mitologia foi criada em 1986 por esse homem maravilhoso chamado Clive Barker. Ele escreveu uma novela chamada The Hellbound Heart, que saiu em novembro de 1986 pela Dark Harvest, no terceiro volume da antologia Night Visions. E aí, o filme que saiu no ano seguinte é bem parecido, tá? Tem algumas diferenças ali de alguns personagens do núcleo central ali, né? Mas o filme depois é bem fiel à novela. E essa novela saiu aqui no Brasil pela Dark Side, tem uma edição bem caprichada, assim, com a capa preta, com os desenhos dourados, né? Lembrando a configuração de lamentos. E aí o livro saiu em 86. Em 87, o Clive Barker, que já tinha, né, já tinha algum renome lá fora, né? Infelizmente aqui no Brasil parece que ele nunca chegou onde ele merecia, assim, né? Para mim ele é tão importante quanto Stephen King, Edgar Allan Poe, Lovecraft, mas aqui no Brasil ele é meio que o último dessa lista aí. Tanto que agora que a Dark Side pegou para lançar os livros dele, que estão lançando com uma certa regularidade, né, com um capricho que merece. E aí, em 1987, o Clive Barker escreveu, produziu e dirigiu a adaptação para o cinema de Hellraiser, que aqui no Brasil saiu com o subtítulo Renascido do Inferno, com o eterno Doug Bradley como o Pinhead. Me deixa muito encucada essa história toda do criador do Hellraiser, que é assim, que tipo de infância teve esse moço? O que ele passou na juventude, gente, esse Clive Barker, para poder criar esse universo tão maluco? Existe alguma explicação por trás dessa tortura toda? Vou especular aqui, né? Ele é um homem gay assumido dos anos 80, né? Então eu imagino que ele tenha vivido muito essa questão dessa relação, né, que a sociedade fazia entre o sexo e a morte, né, e o pecado e a dor, né, que a sociedade conservadora lá da Inglaterra dos anos 80, né, sob o mando de Margaret Thatcher ali, não devia ter sido fácil para ele. Então pode ser que ele tenha alguma coisa, sabe? Aquele boom da AIDS tem alguma ligação? Pode ser também. Assim, eu nunca li nada sobre, sabe? Mas eu sempre tive na minha cabeça essa associação, assim, de que por ele ser um homem gay na Inglaterra dos anos 80, devia rolar muito essa... como é que chama? Esse estigma, né? Da morte ali, né? Tanto que eles chamavam da praga gay, né? A AIDS e tal. Deve ter rolado alguma coisa nesse sentido. E o Pinhead, pra mim, foi uma figura... Eu tenho uma aflição disso absurda. E pra quem não conhece, né, a franquia, a mitologia do Hellraiser, a história gira em torno de um cubo, né, que é a configuração de lamentos, que foi criada por um brinquinheiro, olha aí, francês chamado Le Marchand, que abre as portas para o inferno. E no primeiro filme, assim como no livro, havia um sujeito chamado Frank, que era um cara hedonista, né, em busca de prazeres da carne, das suas mais variadas formas, e acaba
pegando um cubo, né? Acaba encontrando um cubo desses e abre as portas para o inferno. Ele acaba sendo levado para o inferno pelos cenobitas, né? Que são os servos de Leviatã. O Leviatã seria o monarca ali daquele reino. E eles são figuras eu acho muito bonito o visual deles, assim, é muito icônico, né? Uma coisa que marca demais quando você vê pela primeira vez, essa mistura de sadomaso ali com couro, correntes, alfinetes, e eles são mutilados, né? Então eles levam essas almas que estão em busca de prazeres absurdos assim, para o inferno, onde eles exploram esse limite entre a dor e o prazer. E aí depois ele acaba voltando, né? E precisa se alimentar de sangue ali para ir se reconstruindo de volta à vida. E o Pinhead seria, né, o líder dos cenobitas, que foi vivido no cinema por boa parte da franquia pelo Doug Bradley, que se tornou assim, um movie maniac que dá para colocar ali do lado do Jason e do Fred Krueger ali tranquilamente, assim, pau a pau. Concordo com você. Ele é essa figura icônica. Dentro mesmo, né, da própria crença de céu e inferno, existem inferninhos, né? Tipo, supondo que São Paulo seja um inferno que possui vários bairros e suas subprefeituras, é como se fosse uma coisa dessa, entendeu? O Dani acabou de reformular a Divina Comédia. Hellraiser é uma subprefeitura. Subprefeitura ali, que o Leviatã, que é e o Pinhead, a galera ali, são os vereadores. No clima de eleição, a gente já está fazendo essa associação aqui para você entender como é que funciona. E aí, quantos filmes tiveram, hein? Tiveram uma pá de filmes, né? Acho que bom mesmo, o quê? O primeiro e o primeiro? Não, eu gosto do primeiro e o segundo. Pra mim, eles formam uma dobradinha honesta, assim, né? O segundo, que é o Hellbound Hellraiser 2, que é de 88, ele meio que continua a história quase que diretamente ali do primeiro filme, né? A menina acabou sendo internada por conta de todos os acontecimentos do primeiro, e um médico psiquiatra ali que cuida da instituição acaba encontrando aquilo e o cubo, né? Encontra o cubo e, de acordo com os relatos dela, ele fala, tá, vamos ver isso aqui se é verdade mesmo. E aí ele dá isso na mão dos internos para eles irem testando e tal. Eu acho um filme tão bom quanto o primeiro, assim, porque ele é bem pesado, ele mantém aquele clima, aquela sujeira que dá o molho assim do Hellraiser, que eu acho que dali pra frente eles foram perdendo um pouco. Em 92 saiu Hellraiser 3, Inferno na Terra, que aí já pegaram o Pinhead e falaram, tá, esse Pinhead virou uma figura do horror muito icônica, vamos fazer um slasher com ele, né? Pra mim ali já é o começo do fim. Tem uma história interessante, mas eles tiram aquela coisa toda de dor e sofrimento, de exploração da carne e tal, e joga o Pinhead na rua para fazer um regaço, né? Tem um carinha lá, um artista que coleciona coisas duvidosas ali e acaba se deparando com o cubo, né? Que foi lá do final do segundo filme, e ele novamente traz o Pinhead, e aí o Pinhead está solto na Terra, né? Como diz o título, Inferno na Terra. E ele sai tacando terror. Tem uns cenobitas novos, mais moderninhos, né? Que eu acho até engraçadinho, que tem que é um CD, o outro é um cameraman, o outro é um barman, sabe? Virou galhofa. Mas eu ainda consigo gostar, né? Bora dá pra você desce ali alguns degraus. Tem uma cena que ele entra na igreja e aí ele vai andando assim no meio dos bancos e as vitrais vão estourando e tal. E aí o padre vem falar, tipo, expulsar ele da igreja, e ele fala algumas coisas com o padre. Eu acho bem legal essa cena.
Mas é um filme marromeno, né? Não é tão bom assim. Fica naquilo, né? Pra galera se situar no Hellraiser. Tem o primeiro de 87, aí tem um que saiu em 88, aí teve o outro de 92, teve de 96, teve de 2000, 2002, 2005, 2011, 2018 e agora então... 2022. 2022. Tem uma coisa curiosa que até o quarto, os roteiros eles eram escritos para serem filmes do Hellraiser. Tanto que o quarto, ele mostra a origem do cubo, né? Ele vai para a França ali, vitoriana, mostrando as origens ali de como o cara criou o cubo. E ao mesmo tempo ele vai para o futuro, né? Ele começa com um robô abrindo o portal para o inferno. Então ele faz essa transição entre o passado, o presente e o futuro. Tem alguns pontos interessantes, principalmente a parte da origem, né, do cubo, mas ele é bem fraquinho também. E a partir de 2000, com o Hellraiser Inferno, para a Dimension não perder os direitos da franquia, eles precisavam fazer filmes quase por ano, assim, eu não sei exatamente qual era o contrato. E aí, o que eles fizeram? Eles tinham alguns roteiros engavetados que eles pegavam, davam uma mexidinha e transformavam eles em filmes de Hellraiser lançados diretamente em DVD. Né? Nessa época, já home video, né? Já tinha ali o DVD, mas estava na transição do VHS para o DVD. Então, o primeiro, que é esse Hellraiser Inferno, ele foi dirigido pelo Scott Derrickson, que hoje em dia, né, tá aí conhecido de todo mundo com o Telefone Preto. E eu acho até que esse tem algumas coisas interessantes, assim, sobre o que é o inferno, né, o inferno pessoal. Tem algumas coisas legais, mas depois, dali pra frente, desanda demais, assim. O Hellraiser Hellseeker, lamentável, né, que aí já entra na mão desse cara, que era o Rick Botta, que eu não sei como é que fala o sobrenome dele, mas é Botta mesmo, como calçado. E aí ele fez o Hellraiser Hellseeker de 2002, o Hellraiser Dither de 2005 e o Hellraiser Hellworld de 2005 também. Esse é horroroso, assim, você vê nitidamente que era para ser um slasher. Ele se passa numa mansão, tem uma rave, e aí o Pinhead entra passando o rodo na galera ali, é muito ruim. E aí ele enterrou a franquia durante algum tempo, né? Com esse filme lamentável. Em 2011, né, eles já iam perder o direito de novo. Correram para lançar esse Hellraiser Revelations, que foi o primeiro que o Doug Bradley falou: gente, valeu, não vou querer não. O filme ele foi feito em 2 semanas e custou $300 mil. E duvido que ele tenha arrecadado isso. 7 anos depois, veio o Hellraiser Judgment, que não é tão ruim, mas ele me parece um clipe de alguma banda industrial dos anos 90. Tem uns filtros de cor, assim, ele se passa dentro de uma casa, é bem esquisitão, parece um clipe, sei lá, Nine Inch Nails, Marilyn Manson, Ministry, alguma coisa nessa linha. E aí, a partir daí a galera falou, vamos fazer direito, né? E aí foi quando chegou no Hellraiser de 2022 e na vindoura série de TV. Durante esse meio tempo aí, Hellraiser fez um sucesso tão gigantesco que ele foi para os quadrinhos, que foi primeiro lançado pela Marvel, por incrível que pareça, na época que a Marvel tinha uma linha de quadrinhos adultos. Eles lançaram 20 capítulos entre 89 e 1992, saiu por aqui pela editora Abril, e eles chegaram a fazer um crossover com Raça das Trevas, que é outra obra do Clive Barker bem legal, assim. O Pinhead chegou a encontrar o Marshall Law, que é um super-herói porra louca ali, inglês, muito bom também. E aí depois eles foram para Boom Studios, que lançou meio que deu uma rebutada na série, é muito boa. Aqui no Brasil saíram 3 encadernados, mas a editora que lançou, que foi Alto Astral, teve as manhas de pular o começo e começar do meio. Então quem pegou o primeiro, foi, cara, o que está acontecendo, assim? E eles lançaram 3 e pararam, assim. Olha, de parabéns, né? Que eles lançaram uma série
De 2011 a 2012, que eram 20 edições, e em 2012 eles lançaram essas que saíram aqui. Então, e era uma continuação direta, sabe? Eles pularam 20 edições. E tem um livro também que saiu aqui no Brasil pela Dark Side, que é o Hellraiser Evangelho de Sangue, que é um crossover entre Hellraiser e O Mestre das Ilusões, que é outro filme do Clive Barker também, não sei se você lembra, que tem um detetive ali, eu gosto também. O detetive, que é o personagem principal ali, o Harry Damour, que ele investiga casos paranormais, ele acaba se envolvendo com uma seita ali que cultua a configuração de lamentos e os cenobitas. É bem, bem bom também. Assim, tirando... Eu acho que se você quer mesmo curtir a franquia, você pega os 2 primeiros filmes, os quadrinhos da Marvel, que são maravilhosos, os 2 livros que saíram aqui pela Dark Side e esse último filme. Assim, você vai pegar o suprassumo da franquia. Agora você, querido ouvinte, nós vamos começar a falar do filme novo, então pode ser que pinte algum spoiler. Então aqui está o aviso. Caso você não queira saber de absolutamente nada sobre o Hellraiser de 2022. Então pode ser que a partir de agora role algum spoiler para você. Eu quero começar, Rodrigo, falando sobre o visual. Primeiro que quando anunciaram que ia ser uma mulher, o Pinhead, porque é uma questão de entidade mesmo, né? E se você parar para pensar, a entidade não tem sexo. Você pode ler de diversas formas. Eu acho que essa leitura que eles fizeram agora é super ok, super plausível. O que você acha? Você como fã da franquia? Se você lê o livro, né, a novela original, isso fica bem claro. Assim, ele não fala em nenhum momento que o Pinhead é um homem ou uma mulher. Inclusive em inglês funciona melhor, né? Porque as palavras não têm gênero, né? Não tem gênero, é verdade. Bom, feito isso, os visuais estão diferentes realmente dos cenobitas, deram uma modernizada ali, o que eu também não achei nenhum problema. Afinal, temos uma tecnologia hoje que nos permite criar criaturas e seres e, enfim, uma série de coisas malucas. Então, eu acho que não comprometeu em nada. Cara, eu vou te falar, eu gostei. Eu não sei se eu fui assistir com uma expectativa muito baixa, tá? Eu tava tipo assim, ai, mano, será? Vamos ver. Mas o filme acabou, eu falei, cara... É um filme legal. Eu gostei do filme. Eu gostei dos efeitos, em sua maioria práticos, né? Eles não... Por exemplo, tem aquela cena que abre a coluna do sujeito ali, né? Que mostra tudo ali por dentro. Aquilo ali é maquiagem e boneco, né? Não foi... Então, eu achei muito legal isso. Eu gostei bastante. Gostei de como eles atualizaram o visual dos cenobitas. Eu achei lindíssimas, né? As figuras que eles criaram com efeitos práticos. As torturas estão muito bem gráficas, assim, tem um gore legal. A única coisa que eu não gostei muito foi o plot meio de videogame, assim, que você leva... uma pessoa faz uma coisa e a outra pessoa faz outra coisa e aí você vai avançando, sabe? Isso não me comprou muito, porque eu acho que é um vício de roteiro hoje em dia, fazer essa coisa que eu acho que é para ter uma pegada meio de videogame ali, para funcionar para os jovens. Para mim não funciona, não sei para os jovens. Você diz aquela parte que a gente descobre que o menino está envolvido? Não, tem... Qual parte, por exemplo, que você está falando? O cara pega lá o aparelho, né? E aí... ele começa a mexer, abre, ele vai. E o negócio não termina. Outra pessoa tem que pegar aquilo e mexer mais um pedaço. E aí aquela pessoa vai, sabe? E aquela coisa vai avançando. Era para ser algo que até poderia funcionar como o original, assim, como se fosse até uma doença venérea, né? Que poderia passar de um para o outro, como o It Follows. Mas eu acho que esse ponto é o que mais para mim deixou a desejar nesse filme novo, que foi a total ausência de sexo. Ele é um filme
Ele é um filme asséptico, assim, parece ele muito limpinho pra ser um Hellraiser, sabe? Entendi. Eu não tinha pensado por esse lado, assim, eu não tinha nem me ligado que não tem muita metelança, como diz um amigo meu. Nem tipo, no sentido gráfico, assim, porque até começa, né? Começa com o casal isso, lá e tal. Mas é acidental como as pessoas são levadas pelos cenobitas, né? A pessoa não está buscando aquilo. O sexo não conduz à história. O prazer e a dor, tudo, é uma coisa que um cara manipula os outros para entregar para ele. E aí, até aquilo também não é mais o cerne do encontro com os cenobitas, porque você pode escolher lá, tem 6 coisas que você pode escolher, uma delas só que é o prazer. Então isso eu não gostei muito, porque... Mas, né, a gente tá... Você acha que se distanciou um pouco disso, da obra original, essa visão? Porque pra mim ele não faz muito sentido, né? Eu não sei se é porque eu tenho muito os originais na cabeça, eu não sei se uma pessoa que vai assistir agora talvez nem perceba isso, né? Mas se tratando do material original, do Clive Barker, que é um autor splatterpunk, né? Que tem muito sangue, muita violência, muito sexo, eu acho que esse ficou um pouco limpinho demais, assim, até na questão de sangue mesmo, né? E aí você tem um negócio assim, a pessoa não sabe onde que tá o bagulho, aí gira, sai uma faquinha, pega na mão, aí sai uma faquinha, pega no dedo, aí de repente, se o roteiro não quer que aquela pessoa seja conduzida, a faquinha vai passar no meio dos dedos, ou então ela vai largar antes da faquinha, sabe? É meio... Eu acho ele didático. Eu acho um roteiro didático. Ele não confunde a gente, ele explica as coisas. Roteiro do Dave Goyer, né? Que é um roteirista que eu tenho muitas ressalvas. Mas eu acho que para uma geração nova que não conhecia Hellraiser, talvez esse roteiro mais arroz com feijão, assim, tenha sido proposital, será? Exato. Para mim, ele é feito para quem nunca viu, né? Ele não foi para mim. Ele tem ali acenos, né, para quem gosta da franquia, e eu falei, realmente ficou muito bonito, toda a atualização de design para mim funcionou perfeitamente, mas tá faltando um tchananãs ali, assim, sabe? Faltou um pouco mais de brutalidade. Entendi. Eu gosto muito do final, quando você acha que acabou e de repente você vê que tem alguma coisinha ali, que é a hora que você descobre como essas criaturas são recrutadas. Isso tem no segundo filme, tem o médico lá que explora, né, os internos lá do hospital para testar a configuração de lamentos. Ele acaba se tornando um cenobita porque ele tem uma alma negra lá, e aí ele gosta disso, de dar dor, trazer dor e prazer para as pessoas e tal. Então ele acaba se tornando um. E também nos filmes, quando a pessoa ela acaba indo parar lá só de gaiato mesmo, que nem o Frank no primeiro filme, tem alguns que eles transformam em tipo animais de estimação, assim, né? Então você vai ver, isso tem no quarto filme principalmente, você vai ver que tem uma criatura lá que ela não é bem um cenobita, ela é um cara todo distorcido ali, que é uma vítima deles, que anda com eles quase como se fosse um cachorro. Eu achei muito bonito a transformação do cara num cenobita, assim. Tomara que tenha continuação, não sei se abriu brecha pra isso, mas ou se abriu brecha pra só por causa da série, né? Não sei. Mas eu acho que a série vai seguir um outro caminho, não sei dizer, né? Até onde eu tinha visto, ela seria uma outra coisa, assim. E é bem legal essa ideia de ter uma série. Eu gostaria que ela fosse uma série tipo American Horror Story, sabe? De uma história temporada por temporada, assim. Ia ser legal mesmo. Ia ser bem legal. Podia ser o cubo circulando por aí, cada lugar, né? Porque essa série em quadrinhos que eu comentei, que era da Marvel, o Clive Barker tinha que eles chamam a Bíblia, né, que é toda a mitologia que ele criou, né, ele deixava ali para os roteiristas estudarem, e aí cada um criava a sua maluquice. Então tem histórias que se passam no espaço,
tem uma história que eu acho maravilhosa, que se passa dentro de uma colônia de... Naquela época se chamava de leprosos, né? Hoje em dia não se tem mais esse termo, mas era como que eles chamavam? Leprosário. E aí a construção do lugar era o quebra-cabeça que abria a porta para o inferno. Então os internos ali, a galera que tinha sido descartada ali, dependendo de como circulasse pelos corredores do lugar, aquele lugar ia parar no inferno. Tem um cara que é que eles usam até, que é dá a entender que é o Lon Chaney, né? Que é o Homem das Mil Faces, que ele... Todo mundo, nossa, como que ele conseguia ser essas maquiagens tão realistas e tal. E ele era um serial killer na história que andava pelos Estados Unidos ali procurando rostos marcantes para ele arrancar e usar nos filmes, né? E aí, quando ele vai preso, ele morre, eu não lembro exatamente agora o que acontece, o Pinhead convoca ele e ele vira um cenobita que se chama Face, e ele aparece em várias histórias, assim. Então os caras piravam isso, tem muitas possibilidades, mas infelizmente os filmes ficaram presos ao Pinhead, ao corre-corre dali, foge da corrente, não sei o que, sabe? Eles deixaram essa coisa da busca pelo inferno, a busca pelo seu prazer, assim, esse limite entre a dor e o prazer, que é o que o Clive Barker explora muito bem nas histórias dele, eles meio que esquecem isso e vão para a parte visual, assim. Então isso eles eu acho que faltou. Queriam transformar o Pinhead num Fred, num Jason, num Michael Myers. Uma franquia, né? Uma franquia ali lucrativa. Exatamente. Virou qualquer coisa ali e agora eles têm potencial para ir muito bem, assim, né? Mas eu acho que precisa mais sangue, mais vísceras e mais putaria. Vamos ter mais coragem, gente, no próximo, por favor, muito obrigada. Eu entendo que deve ter uma questão social muito forte quando você mistura dor com prazer, e eu acho que isso era falado de uma forma muito diferente 20 anos atrás, por exemplo. Então eu acredito que exista, por parte mesmo dos estúdios, um certo receio em linkar isso de uma forma tão explícita nos dias de hoje, vive sabe? Um período muito conservador, né? Exatamente. A gente tá vendo aí uma explosão conservadora em todos os países, né? Então acho que rola ali também um movimento ali de não vamos provocar muito, mas aí perde mais pontos ainda, porque o Clive Barker foi lá e cutucou, ele falou, cara, vocês são tudo conservadores aqui na Inglaterra, vocês estão aí, dama de ferro e escambau, toma essa. Hipócritas! Hipócritas! Vai fazer um manifesto, né? Hipócritas! Enfim. É isso aí. Se vai ter continuação, ninguém sabe. Se vai ter a série, falaram que sim, mas até agora também não falaram mais nada. Então a gente vai ter que fazer aquele negócio que é o quê? Sentar e esperar. Eu, quando era criança, quando era jovem, que eu vi Hellraiser, eu brincava com o cubo mágico, como se fosse o cubo do Hellraiser. Eu comprei pela internet, uma configuração de lá mesmo, mas eu não consegui montar ela até agora. Eu sei que dá pra eu virar ela e fazer aquele esquema que ela fica parecendo uma estrela, assim, mas eu não... já tentei de tudo. Ah, você comprou o original, vamos assim dizer. Comprei o cubinho pela internet e ela vira, você consegue abrir e virar ela para fazer uma das formas. Não consegui até agora, então eu não seria levado. Eu acho que você não conseguiu de propósito, que eu acho que você tá com medo de vai que você gira e dá certo. Tenho medo de agulha, que dirá de correntes, né? Eu acho que isso daí é teu subconsciente falando assim, ó, não vai, deixa de enfeite, é melhor. Deixa disso, menino. Menino, tanta coisa mais legal pra você brincar, deixa esse negócio aí só de decoração. É isso, meu povo, vamos assistir Hellraiser e a gente se encontra no próximo Abominável Podcast. Um beijo, beijo, Rodrigo. Beijo. Abominável Podcast. Siga-nos no Instagram, @Abominável Podcast.